O nosso estudo hoje, que é o estudo 9, como já vimos aí no Evangelho de Mateus, lembrando que são 4 os evangelhos que falam a respeito do ministério de Jesus. Por isso o nome Evangelho. Mateus, ele tem como objetivo principal, né, a ênfase principal do Evangelho de Mateus é o reino. Cada evangelho tem um foco principal. Mas nós agora estamos vendo Mateus, se Deus quiser, vamos chegar a Marcos, Lucas, João, Atos, e quem sabe a gente vai mais à frente, não é? Já estudamos desde o capítulo 1, e hoje nós vamos ver no capítulo 9 a experiência da chamada exatamente de Mateus, que é o autor do evangelho que nós estamos estudando. E por causa de um versículo específico que tem aí, que é esse de Mateus 9:13, eu resolvi dar o título de Sublime Lição, porque Jesus nos deu essa lição aí, e nós vamos focar bastante nisso. Vamos encerrar o estudo focando neste versículo, que Jesus falou: ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Algumas vezes eu chego na igreja e tem um pessoal da recepção lá, os adolescentes, por sinal faz um trabalho muito bom. Aí eu falo: essa igreja aqui pode entrar pecador? Porque justamente, né, quem não se considerar pecador não tem como poder ser aceito por Jesus, porque ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, tem ainda mais pessoas aí querendo entrar, mas agora a gente já está no nosso andamento, e a gente agora vai ter que dar seguimento aqui, tá bom? Mas, sabe, por favor, você só manda uma mensagem aí para entrar de lá, tá ok? Então, irmãos, vejam só. Vamos ver as perguntas que eu fiz aí no estudo. E a primeira pergunta: o que Mateus fazia, o que fazia Mateus ao ser chamado por Jesus? O que vocês encontraram aí que Mateus estava fazendo? Coletando impostos. Então, ele era um coletor, um cobrador de impostos. Na Bíblia que fala alfândega, né? Alfândega, que é justamente, né, quando você, por exemplo, sai de um país para outro, principalmente, você passa pela alfândega daquele país para onde você está indo, para ver se você não está levando alguma coisa que tenha que pagar impostos, coisa assim. Então, no caso lá, Mateus era um judeu a serviço do Império Romano. Então, vocês podem imaginar que era como se uma pessoa estivesse servindo o inimigo. Por isso que os judeus, os fariseus, não quiseram admitir que Jesus fosse à casa de Mateus, porque para eles Mateus era uma pessoa que estava a serviço do dominador sobre a vida deles. Então, é muito interessante isso aí, né? Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde cobrava impostos, ou na alfândega. Mas sabe o que me impressiona neste versículo? E, na verdade, eu quero perguntar para vocês: o que chama a atenção de vocês neste versículo? Quem pode falar aí? Muito bem, deixa eu dar uma pista aqui. Jesus saiu dali e, no caminho, o quê? Viu um cobrador de impostos. Jesus viu. Mateus era conhecido como o quê? Um publicano. Um publicano, um cobrador de impostos. Mas qual era o propósito de Jesus para a vida dele? Era
Para fazer dele discípulo. Fazer dele um discípulo, e muito mais. Vamos ver se vocês conseguem descobrir o que mais. Quais eram os outros propósitos de Jesus para a vida de Mateus? Nós estamos estudando o livro dele. Exatamente, é. Olha só, aquele homem que era desprezado e taxado como tinha um estigma de ser um inimigo, um adversário do povo, Jesus via Mateus como alguém muito mais do que cobrador de impostos. Aí uma lição para cada um de nós. Não importa como os homens nos veem, o importante é como Jesus nos vê. Então, Mateus estava ali como alguém que, de repente, ele nunca tinha pensado que ele pudesse ser essa pessoa, tá? Que pudesse ser chamada por Jesus. Mas Jesus tinha um propósito para a vida dele. O propósito de Jesus para a vida dele era que ele se tornasse um apóstolo, muito mais que um discípulo. Aquele que seria escolhido para dar início, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E muito mais, para escrever um dos principais evangelhos. Olha os propósitos que Deus tinha para a vida de Mateus. E, às vezes, os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E, às vezes, a gente fica meio se sentindo inferiorizado, porque a gente, muitas vezes, é taxado, é estigmatizado, é preterido pelas pessoas como sendo aquela pessoa que isso aí não vale nada, isso aí é um errado, isso aí é um pecador, uma pecadora. E o plano de Jesus é que Mateus se tornasse um apóstolo dele. Qual seria? Boa noite. Não seria o caso de Deus, Jesus está querendo dar dignidade a Mateus, como ele viu potencial em Saulo, também viu em Mateus? Sim, foi exatamente, esse o ponto. Para os cristãos, Saulo era um perseguidor. Para Jesus, Saulo era um vaso escolhido. Isso. Foi isso que Jesus falou para Ananias, quando falou para Ananias ir lá orar por Saulo. E Ananias não queria. Jesus falou, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, minha irmã, cada um de nós é um vaso escolhido por Deus. Nós estamos aqui nessa célula porque Deus nos escolheu. E Ele tem um propósito, um alvo para as nossas vidas. No caso de Mateus, ser um apóstolo, escrever o Evangelho. No seu caso, no meu caso, as funções que nós estamos exercendo e muito mais. A gente, às vezes, não tem ideia da extensão do ministério da gente. Eu, quando comecei esse ministério, principalmente o ministério de células, de discipulado, eu não tinha ideia do alcance. Mas depois, esse trabalho, para vocês terem ideia, eu já ministrei capacitação 2 vezes para missionários da Junta de Missões Mundiais. Quer dizer, isso espalhando pelo mundo. Em diversas associações, por 2 vezes, eu falei em congresso promovido pela Convenção Batista Brasileira. E, uma vez abrangendo a região sul e sudeste, a outra vez abrangendo a norte, a nordeste, centro-oeste também. Então, a extensão do trabalho. Esses dias atrás, uma pessoa me falou de um estado muito distante, aí, muito remoto de onde nós estamos, dizendo que essa pessoa está usando a nossa revista Boa Notícia para evangelizar. Hoje, um pastor de outra denominação mandou pegar 100 revistas aqui, Boa Notícia. E ele falou assim, pastor, essa revista está sendo uma bênção na nossa igreja. E é assim, ele já comprou diversas vezes. Então, a gente, às vezes, não tem ideia do que Deus vai fazer na vida da gente.
qual vai ser a extensão do ministério. Encontro muitos pastores por aí, dizendo que estão usando a minha literatura. Está chegando para a nossa igreja aqui em Lagoa Santa um pastor que ele é coronel da aeronáutica. Ele chegou na igreja e falou: olha, o senhor falou para mim quando eu estava no seminário ainda. Eu falei: porque quando eu estava no seminário, eu estava em Acari aí, irmãos de Acari, o pastor João Falcão, que era da igreja de Irajá, e era professor no seminário, me convidou um dia para eu ir lá dar uma palavra para os seminaristas. Meus irmãos, foi só uma aula que eu dei para aqueles seminaristas e depois falei na capela, no culto da capela. De vez em quando, eu encontro um pastor que fala: olha, eu estava lá naquele dia e, olha, eu tenho usado o seu material. Esse pastor que chegou aqui falou: eu usei muito o seu material. Então, às vezes, a gente, como eu disse, não sabe a extensão, até onde vai chegar o trabalho que a gente está fazendo. Mas é importante que cada um descubra o que Deus pode fazer na sua vida. Tá? Deixa eu contar uma história da Beth aqui. Eu sempre conto, Beth, essa história sua, talvez, não sei se você se lembra, mas quando a Idélia foi fazer discipulado com você e com sua filha, era lá na sua casa, mas, assim, o ambiente lá, o pessoal vendo televisão, e aí a Idélia falou: ô, irmã, você não quer fazer na minha casa? Aí você falou: ô, irmã, eu gostaria muito. E aí o discipulado com você foi feito lá em casa, a Idélia que fez. E aí a Beth começou a discipular outras pessoas, e um dia, irmãos, vocês que estão aqui me assistindo, eu pedi para a Beth dar uma palavra lá na igreja sobre o trabalho que ela estava fazendo. E ela chegou lá na frente, falou assim: queria que os irmãos que eu já discipulei levantassem a mão. Diversas pessoas levantaram a mão, pessoas que ela tinha discipulado. Olha só. Né? Era isso que eu estava pensando em falar quando o senhor me desse a oportunidade para falar alguma coisa. Eu ia falar sobre essa obra. Ô, Sávio, tem mais gente querendo entrar aí. Manda mais uma mensagem lá, tá, Sávio, por favor, para entrar pelo YouTube. Então, veja só, né? E a Beth, né, morria de medo de falar na frente da igreja. De orar também. De orar também, Beth. Eu não sabia Mas é orar. assim, não é? Então, meu irmão, minha irmã, olha, o que Deus vai fazer na sua vida, tá? Essa é uma lição preciosa que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. A segunda pergunta é: o que Jesus disse a Mateus? Segue-me. Segue-me. Muito interessante. Até aquele dia, Mateus seguia os romanos, né? Estava a serviço dos romanos. Mas Jesus tinha um plano diferente para a vida dele. Eu coloquei um outro texto, em outra versão, em que Jesus fala assim: venha comigo. E o que Mateus fez? Levantou e seguiu. Interessante isso, né? Na posição que ele se encontrava ali, naquele ofício, como meio inimigo do povo romano, digamos assim, ele levanta, deixa tudo e segue Jesus. Então, às vezes, a pessoa está muito acomodada, está no seu conforto. Mas eu estou no meu empreguinho aqui, né? Ou no meu empregão, né? Tem gente que tem uns empregões, sabe? Da semana eu falei com uma, falei: eu queria um emprego desse, sabe? Eu não posso rir, mas só começa a tossir, viu? Estou brincando com a Mara, né? Porque ela é funcionária pública, e aí tem umas folgas assim interessantes, né? Mas a verdade é que Mateus estava no conforto dele. Então, Jesus falou: venha comigo, ou então segue-me. Vocês prestaram atenção que ele se levantou?
Vocês acham que Mateus voltou para o emprego dele? Me diz aí, Não. o que vocês acham? Não. Não é Eu acho interessante que isso aí? não. Não é interessante isso aí? As pessoas às vezes não pensam nisso, né? Ele simplesmente deixou tudo e Isso. seguiu a Jesus. Então, cada um de nós precisa ver para onde Jesus está nos chamando e de que forma ele está nos chamando. Qual é o projeto que ele tem para a vida da gente. Tá? Então, Mateus deixou tudo e passou a seguir a Jesus. Vocês têm mais alguma lição que vocês querem tirar disso aí? Pastor, eu queria só esclarecer uma dúvida. A Sim. interpretação é essa, de que quando Jesus chamava, as pessoas imediatamente abandonavam tudo, nem pediam aviso prévio, nem nada, ele já deixava a caneta em cima da mesa e ia? Ou a gente pode interpretar que, por exemplo, ele largou, mas ele conversou na empresa, porque tem outros discípulos que ele chamou, né, e que estavam trabalhando com o pai. A interpretação é essa, imediatamente eles pararam e abandonaram tudo? Olha, os casos que nós temos aqui, a dedução é esta, porque você vê que Pedro, depois da morte de Jesus, ele quis voltar para o ofício dele antigo. Tá? E Jesus vai atrás dele e chama ele de volta, vem para cá, não é aí. É porque, às vezes, tem tipo de trabalho que a pessoa não tem como conjugar, tá? Mas há trabalhos que podem ser conjugados, né? A pessoa continuar fazendo aquele serviço e servir a Deus também, até mesmo no ministério. Nós temos pastores que dividem o ministério, que tem uma atividade que é chamada de secular e tem outra que é chamada de ministerial. Ainda que, no meu entendimento, todo o trabalho da gente é um ministério. Onde a gente estiver, é ali que estamos a serviço de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, necessariamente, não é preciso, Deus não exige isso da gente. Que a gente tenha que deixar o trabalho da gente, tenha que deixar... existem circunstâncias, porque nem todas as pessoas fizeram isso. Você já pensou se todo mundo deixasse tudo? Daí um pouco não tinha ninguém mais trabalhando secularmente. Mas a gente vai ver que para essas pessoas, ele tinha uma missão específica. Então, nesse sentido, sim. Aí sim, você tem uma missão específica, Deus te chamou. E eu sempre digo para as pessoas que têm dúvida de chamada o seguinte: enquanto você tiver dúvida, não deixe a sua função. Porque é importante que você tenha plena convicção da sua chamada. Por exemplo, como pastor, eu participo de concílios, de exames de pessoas que são candidatas ao pastorado. E a gente sempre examina para ver se a pessoa teve realmente uma chamada. Eu já reprovei algumas pessoas, porque eu não entendi na experiência dela que ela tinha sido chamada. Então, às vezes a pessoa se equivoca, não é? Sábio, mais alguém está tentando entrar aí. Então, é muito importante a gente entender que, se tiver dúvida, não ultrapasse. Você precisa ter plena convicção. Igual o Mateus, ele deixou tudo. Convicção plena. Tá? Pastor, Sim. para a gente ter uma convicção plena, é preciso que a gente esteja em paz? Sim, é uma motivação total. Que a dúvida tira a nossa paz. Como é? A dúvida nos tira a paz. Sim, é por isso que eu estou dizendo, se tiver dúvida, não ultrapassa. Não ultrapassa. Pastor, sobre essa pergunta do irmão Sávio, sim, aquele texto de Romanos 10:31 que diz, portanto,
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Exatamente. Eu acho que o cristão, ele não deveria existir vida secular, né? Não tem como você ser duas pessoas, tem que ser uma pessoa só. E aonde quer que nós estivermos, é para cumprir a missão. Eu tenho o mesmo entendimento que o irmão tem, essa secularização que fez com que a igreja estivesse como está hoje, né? Porque as pessoas têm essa visão dupla, que é uma coisa, para mim, maligna, né? Ter essa visão de que pode ser, que a nossa vida possa ser dividida, fatiada, né? Então, os judeus também pensam assim, é estilo de vida, é viver como aquele texto, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, nós não somos mais de nós mesmos, né? Nossa vida é para viver a serviço do rei, porque nós fomos comprados. Então, tudo que nós viermos a fazer é para, deveria pelo menos, né? Ser para a glória de Deus. Então, eu entendo que essa coisa de deixar, se for a direção de Deus que a gente deixe, sim. Eu acho que é nesse sentido, sabe, irmão Sávio? Eu acho que depende da direção que Deus der para cada um, como o irmão o falou aí. Então, irmãos, é justamente isso. A nossa chamada para um ministério específico e para deixar tudo, Deus vai deixar claro isso para você. Ele não vai deixar você na dúvida. Ele vai dizer igual a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Agora, quando Deus chama você para ser um missionário no seu trabalho, ele vai equipar você para isso, vai lhe dar essa consciência também, e vai abrir as portas ali para você realizar o seu trabalho ali também. Então, é muito importante a gente poder distinguir quando é que temos de deixar tudo e quando é que a gente vai usar tudo também para o reino de Deus, né? Mas, pastor, as pessoas, nem todas as pessoas que exercem ministérios eclesiásticos são remuneradas. Se elas não são remuneradas, mas têm ministério dentro da igreja, elas têm que trabalhar no serviço secular para se manter. Sim. Existem os casos assim, que a pessoa tem uma atividade chamada secular, né? E tem outra chamada eclesiástica. Sim. Mas o entendimento da gente é que todo trabalho é um ministério, onde a gente estiver. Tá? Eu estou falando no sentido de largar tudo e seguir só o ministério eclesiástico. Como é que ela vai se manter se ela não é remunerada? Sim. Mas é porque depende de como a pessoa vê o ministério. Eu, por exemplo, espero, né, se Deus assim dirigir, eu poder agora, nesse período da minha vida, daqui para frente, eu me dedicar também ao magistério, mas é o magistério teológico, de preparar pastores, que eu acho que vou continuar dando uma contribuição para o reino muito grande. Eu acabei mais uma turma agora na área de teologia, né, que eu findei o curso com eles. Então, o meu intento é esse, né, é poder continuar servindo. Estou, inclusive, me preparando para isso, para que eu tenha condições de poder abençoar as pessoas vocacionadas. E eu estou vendo nisso uma continuidade do meu ministério. Eu não estou vendo nisso também uma secularização. Muito bem, gente, esse assunto aí é palpitante. Mas Jesus disse, venha comigo. No caso ali, Jesus estava iniciando uma proposta diferente de estabelecimento do reino. Tá? Ok. A pergunta 3. Onde o texto diz que Jesus estava? Quer dizer, onde Jesus estava de acordo com o texto? Em casa. Ele estava em casa. Estava em casa. De Mateus. De quem? De Mateus. De Mateus. Que mais? Diz aí no texto. Estava ceando. Na mesa. Ele estava na mesa. Ok. E quem que estava com ele? Discípulos e pecadores. Publicanos. Muitos publicanos e pecadores. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores.
Fica parecendo que os publicanos não são pecadores, né, tio? É porque a palavra "e" no grego significa que eles eram publicanos e também pecadores. Tá? E também. É a condição humana, né? E sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Meus irmãos, olha, isso para mim é uma revelação extraordinária, de que Jesus permite que os pecadores sentem-se, façam parte. Uma mesa inclusiva, né? Inclusiva. Olha que extraordinário. Tá? Então, Jesus estava entre pecadores, era isso que eu queria. Porque é claro que ele estava em casa, só era que era na casa de Mateus, e vocês veem que não eram poucos, tá? Imaginem o grupo que tinha aí. Quantos eram os discípulos mesmo de Jesus, os apóstolos? 12, certo? Com mais Jesus, 13. Mais Mateus, 14. Certamente Mateus era casado. E mais os publicanos, que eram muitos. Vocês podem imaginar o tanto de gente que tinha ali para, como diz o outro, filar a boia? Imagine o que ia dar comida para essa turma toda. O banquete que Mateus deu. Agora, a gente sabe que os publicanos, de um modo geral, eram ricos. Era o caso de Zaqueu, né? A mesa era farta, né? A mesa era farta. Eu fico pensando, gente, olha, eu fiquei tentando imaginar o tanto de gente que tinha ali para comer e a administração dessa casa, quantos animais tiveram que ser abatidos ali para dar comida para essa turma toda, a movimentação que foi ali. Mas esse não é o ponto principal. Para mim, o ponto principal é que os pecadores não se sentiram rejeitados por Jesus. Os pecadores sentiram-se atraídos por Jesus. E Jesus não os recusou. Alguma coisa vocês tiram mais daí? Eles foram lá, eu acho que de curiosidade, né, para fustigar Jesus e os discípulos. Ô, gente má. Mas os publicanos não, né? Porque o publicano foi mal. Os fariseus, sim. Os fariseus, sim. Mas os publicanos, não. Eu fico pensando também na época que o Mateus era. O tamanho da casa de Mateus, eu penso assim, de repente aquela festança toda, aquela mesa toda, não seria uma despedida, já que ele levantou-se e seguiu Jesus? Despedida daquela vida que ele tinha? Tudo indica que sim, que era igual como Eliseu fez, vocês se lembram? Que quando Elias chamou Eliseu, ele foi lá e sacrificou os bois com os quais ele trabalhava e deu um banquete, né? Um churrasco, né? E despediu-se da família dele para seguir a Elias. Então, eu acredito que foi isso mesmo, foi uma despedida ali, olha, estou começando, estou deixando essa vida agora, estou começando, né, um novo empreendimento na minha vida. Isso aí. Mas a inclusão, para mim, aí é extraordinária, sabe? A inclusão. Jesus não espanta os pecadores que vêm a ele. Verdade. Ei, pastor, eu estava vendo aqui se a história de Zaqueu era depois da história de Mateus, né, do chamado de Mateus, e eu vi que sim. Será que Zaqueu ficou sabendo do que Jesus havia feito naquela cidade, do como ele recebeu os publicanos ali, e ele tomou coragem, sabendo que Jesus poderia também perdoá-lo? Eu acredito que sim, porque a história de Zaqueu em Lucas é no capítulo 19, né? Eu estou projetando aí para vocês que a história de Mateus em Lucas é no capítulo 5. Tá? Então, com certeza que, nesse caso aí, Zaqueu ficou sabendo das histórias, né, de como Jesus acolheu os pecadores, como Jesus acolheu Mateus, e até mesmo que Mateus passou a ser um seguidor de Jesus, né?
Então, Zaqueu sentiu-se atraído e motivado, acreditando que, no caso dele, foi esperando apenas ver, não é? Ver Jesus. Mas ele teve aquela curiosidade toda e Jesus tinha um plano para a vida dele também. Então, em Lucas, diz que Levi, e nós temos um Levi aqui no grupo, viu? Ele acabou de falar aí. E temos um Levi aqui no grupo. Então, diz que Levi deu a Jesus um lauto banquete em sua casa. Foi um senhor banquete. Tá? Ele era rico, hein? Deu um Com certeza. banquete. E esse texto de Apocalipse, né, que todos nós conhecemos, que Jesus diz: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava falando isso para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Mas este versículo é extensivo a cada pessoa, que não importa a condição dela, quando ela abre a porta para Jesus, Jesus entra na casa dessa pessoa e promove comunhão. Jesus fez isso na casa de Mateus. Jesus promoveu comunhão na casa dele, a despeito de tudo aquilo que as pessoas censuravam Jesus. E aí já falamos, mas a gente volta a refletir, né? A quarta pergunta: quantas e que tipos de pessoas participaram desse banquete? Novamente, já falamos, mas é bom só para pontuar aí. Quantas? Muitas. Mas ele contou mais de 14, não foi? Numerosas. Muitas. Olha, Pedro, Tiago, João, Mateus. Olha, só os discípulos de Jesus eram 12, tá? Com mais Jesus, 13, com mais Mateus, 14. E aí os muitos publicanos e pecadores. Então, foi realmente um grupo muito grande que participou ali. Tá? A ideia é a seguinte: venham quantos vierem, Jesus vai receber a todos. Essa é a lição que nós tiramos, uma das sublimes lições que tiramos aí. E aí, aquilo que Beth estava falando, há pouco instante, a pergunta dos fariseus. Qual foi a pergunta? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha só, né? A questão daqueles que não são a favor do reino, daqueles que discriminam as pessoas. E eles não conseguiam entender. Como assim? Por que comem... vocês entenderam, perceberam aí o tratamento? O pronome aí? O vosso? Ele não chama Jesus de nosso, né? De vosso mestre. Come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Então, a gente sempre é questionado quando a gente tenta alcançar pessoas. E a igreja precisava ter o seu olhar voltado para os pecadores. Eu preguei uma mensagem lá em São Paulo, São Mateus, acho que é isso o nome do lugar lá. Ô Vera, foi lá na igreja do Renatinho, lá em São Paulo. E o tema foi somente para pecadores. Aí eu passei uns 2 dias avisando: só pode vir ao culto de domingo à noite quem for pecador. Quem não for, não venha. Somente para pecadores. Porque Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo disse que fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sou o primeiro pecador. Mas todos nós somos pecadores. Sim. Então, a gente continua sendo, não é? E a abertura do reino é para os pecadores. Tá?
E a igreja precisava se preocupar mais com isso, que às vezes a igreja quer muito se preocupar com o tratamento dos santos, né? E qual foi a resposta de Jesus no versículo 12? Quem pode responder Os aí? sãos não precisam de médicos. Só os doentes. E como é que vocês entendem esse versículo? Quem se acha. Tem pessoas que se acham. Aí esses já são autopoderosos em sua pretensão, não precisa mesmo de Jesus. Eu lembrei disso agora, sabe por quê? Assim, mais no iníciozinho da conversão, uns anos depois, eu era viciado em novela. Desde o rádio, que eu piava o ouvido lá para escutar a radionovela, até muitos anos depois. Aí eu pedi muito a Deus, eu orei muito a Deus para me livrar das novelas. Eu não queria mais, eu não sentia mais prazer naquilo. E com o tempo Deus me livrou das novelas. Aí eu estava lavando louça e falei assim, obrigado, Senhor, agora sim, como se eu dissesse para Deus assim, agora sim, eu estou livre de pecado, eu não vejo mais novela. Olha a minha ignorância, né? Mas crente que estava abafando. Não é com orgulho, com desdenho, não. É porque eu estava na minha simplicidade. Eu achava que era certo Sim. aquilo. Aí uma voz veio dentro de mim e falou assim: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Eu levei o maior susto. Falei, meu Deus, eu estou crente que eu estou de pé. Perdão, Senhor. Eu achava que eu estava liberto. É porque a gente, às vezes, vence um isso. pecado da vida da gente, né? Mas tem outros que a gente precisa trabalhá-los também. E a gente acha que vencer um pecado já é o suficiente. Muito bem. Nunca Então, mais falei aqui. agora, gente, vocês acham que a igreja pode ser comparada a um hospital? Sim, com certeza. Tem muitos pastores que falam, né, no púlpito, que a igreja é um hospital. Uhum. E o que é que vocês acham disso? Eu acho certo, hospital de almas. Eu sempre Terrivelmente sofrido. eu pastorei uma igreja em determinado lugar, que eu não vou dizer onde é aqui agora, que o pastor que me sucedeu depois falou: foi dito nesta igreja que a igreja é um hospital, mas a igreja não é hospital, a igreja é agência do reino de Deus. Ele não está errado com relação a ser agência do reino de Deus, mas eu sempre brinco dizendo que, olha, a igreja é um hospital, e se você quiser ter alta é porque você tem que ir para o céu. Porque nós estamos sempre precisando de tratamento, irmãos. E aí Jesus disse que ele veio buscar os doentes. Enquanto nós nos considerarmos como necessitados, doentes nesse sentido, necessitados do tratamento de Jesus, a gente não vai chegar ao afã de achar que agora a gente não tem pecado. Existe um segmento teológico no Brasil que é chamada a doutrina da impecabilidade, que diz que o crente não peca, baseado lá em João, quando diz assim que quem crê não peca. Só que são traduções ou interpretações equivocadas, porque às vezes a pessoa pega um texto da Bíblia e faz daquele texto, daquela versão, como se fosse uma corrente, uma afirmação teológica. Mas aquela versão não foi bem traduzida. Tá? Aquela tradução não foi bem feita. Porque lá o sentido é assim: é aquele que tem prazer no pecado, aquele que vive pecando, Quem não aquele que conhece primeiro de permanece. João? Isso, aquele que permanece no pecado. Tá? Então a gente precisa ter cuidado, irmão, para a gente não achar que o outro é pior do que a gente, que o outro é mais pecador. Foi isso que os fariseus fizeram. Ô tio, Sim. então, no comentário aqui, se colocou uma coisa assim que eu achei muito importante. Jesus via naquelas almas corações feridos. Sim. Porque a gente não pode ver também a igreja como um hospital, digamos assim, né? Só Sim. voltado para a questão de pecado, né? Mas a história de cada um de nós que está ali,
muitos os traumas que nós já passamos, que nós vivemos, e que é através da palavra de Deus que nós entendemos, né, uma nova maneira de se viver, de se ver a vida. Aí você colocou aqui, onde é um coração ferido, uma alma angustiada, uma vida humilhada, ali estará o Senhor. Né? Exatamente. Eu recentemente, eu falei uma frase assim para o pastor da minha igreja. Nós precisamos considerar que aqui não são apenas vidas, mas histórias. Sim. Né? Cada um traz sua bagagem de história, né? Com certeza. Então, por exemplo, a Bíblia ensina que não andeis ansiosos por coisa alguma. O andar ansioso, que a ansiedade ela não é um pecado. Exato. Mas o andar ansioso, permanecer nela, não tratá-la. Então, são situações diferenciadas. Não é? Exatamente. Então, Deus está procurando corações feridos, corações machucados. Foi isso que Jesus diz, tanto em Mateus capítulo 4, quanto em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me enviou pregar o evangelho aos pobres, a curar os quebrantados, os feridos de coração. Então, onde houver um coração quebrantado, um espírito amargurado, Jesus está ali para trabalhar na cura dessa pessoa. Aliás, a mensagem, eu acho que é do primeiro domingo que eu vou pregar na igreja, vai ter esse título: Jesus, leva as minhas doenças. O tema vai ser esse: Jesus, leva as minhas doenças. Olha, gente, então, Jesus via naquelas almas corações feridos, vidas arruinadas pelo pecado, consciências carregadas de culpa. A igreja precisa trabalhar isso, sabe, para ajudar as pessoas a lidar com o sentimento de culpa. Porque isso faz com que as pessoas não experimentem a graça de Deus, as pessoas não avancem na vida espiritual. Por que a Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus? Exatamente por isso. E um dos grandes erros nossos é achar que a gente tem que viver na perfeição. A perfeição é um alvo. Tá? Seguir a paz e a santificação. É a ideia de você estar no caminho, estar buscando isso aí. Porque a perfeição, só quando a gente estiver alta do hospital. É aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Isso, a Bíblia fala isso, né? Lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 8, diz isso. Então, eles eram taxados de pecadores. E como é que você tem sido taxado ou taxada, né? Como é que as pessoas veem você? Olha esse texto de Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O que é vivificar? Dar vida. Às vezes a pessoa está se sentindo morta por dentro, destruída por dentro. E Deus vê isso, e Deus quer tratar isso na nossa vida. Que lição Jesus disse que devemos aprender? O versículo 13. Misericórdia quero e não sacrifício. O que é misericórdia mesmo? Vamos recordar? Misericórdia é se compadecer do outro, se colocar no lugar do outro, olhar para a miséria do outro. Sim, tudo isso está... Eu queria uma palavra bem mais objetiva, daquele que eu falei para vocês, ensinei aqui. Eu já ensinou que ter misericórdia é nos colocar na miséria do outro, né? É colocar o coração. Nosso coração na miséria do outro. Misericórdia. Córdia é coração, vem de cardia. Tá? E miséria. É colocar o coração na miséria do outro. Para poder sentir a miséria do outro, entender a miséria do outro. Então, a sublime lição para mim, tudo isso aí,
é que o que Jesus quer que a gente pratique é a misericórdia. A gente, às vezes, a gente tem uma atitude, às vezes, muito condenatória para com os outros, mas, às vezes, a gente tem para com a gente mesmo. Às vezes, a gente é severo com a gente mesmo. Tá? Então, Jesus quer que a gente tenha misericórdia com a gente também. Quem é que está falando aí? É o Levi. Pastor? Pastor, sim. Sim. O sentido aqui seria também o mesmo que Deus pede ao povo em Isaías, de piedade, piedade quero, e não o jejum, que ele desprezava o jejum, né? É o mesmo sentido de piedade, ou a piedade ali seria outra situação? Não, é isso aí, exatamente isso aí. Ele está se reportando, tá? E de aprender o que significa misericórdia quero. Jesus está se referindo ao que Isaías disse. Ok. Tá? Entendi. Mas houve alguém mais que queria falar aí também. Quem foi? Acho que não. Então, gente, a gente precisa se lembrar que, às vezes, a gente quer também ser misericordioso com os outros, mas a gente não é com a gente mesmo. A gente se pune, se condena muito. E é muito importante a gente entender que Deus olha para nós com misericórdia, para nos curar, e Ele está procurando exatamente quem está doente. O exercício da misericórdia nos leva a também alcançar a misericórdia divina. Já estudamos isso aqui também. 8. A quem Jesus disse que veio chamar? Os pecadores ao arrependimento. Agora vocês viram que o pecador, quando vem a Jesus, o que ele tem que fazer? Se arrepender, né? Não permanecer no pecado. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, Jesus era inclusivo, como se a pessoa viesse a Jesus e continuasse da mesma forma. Como, então, como João Batista falou, né? Arrependei-vos. Isso. Né? E, acima de tudo, confessar, né? Confessar os pecados. Sim. E nós vamos ver também que o processo de arrependimento tem essa dinâmica de confissão e também de conversão, de mudança. Porque, veja só, quando eu me arrependo, então eu tomo a decisão de que realmente eu errei. Quando eu confesso, então eu confesso justamente o meu erro. Mas quando eu me converto, eu mudo de atitude. Então, a gente vê que tem esses 3 passos aí, e não foi porque Jesus comeu com pecadores, sentou com pecadores, que Jesus disse, não, tá bom, vocês continuem como vocês estão, o importante é que vocês creiam em mim. Não, não foi isso somente. Então, vocês veem que devia haver uma mudança. Sim. Então, o texto foi escrito por Mateus. Tá? Sim. Uhum. Mas essas pessoas elas eram socialmente conhecidas como os pecadores. Sim. Mas eles se aceitavam, reconheciam que eram pecadores? Bom, eu não sei, mas eu acredito que sim. Porque a sua pregação lá em São Paulo, você colocou como título, você falou como? Só permitido somente para pecadores. Entende? Então, se eu analiso a mim e me entendo como pecadora, eu vou lá. Sim. Uhum. E essas pessoas elas eram taxadas, elas eram reconhecidas pela sociedade sim, exatamente, como pecadoras. Uhum. Quem escreve o texto aqui dizendo que Jesus estava na casa de Mateus com publicanos e pecadores foi Mateus. Né? Exato. Então, essas pessoas, no fundo, talvez elas não se reconhecessem até aquele momento de serem pecadoras. Mas a partir do momento desse encontro com Jesus, né, em Jesus explicar ali o que Deus quer de nós, a misericórdia, a compaixão, e não rituais religiosos, aí eu creio que nesse momento a ficha caiu. Eu acredito que as pessoas às vezes vivem no pecado e não têm a plena consciência do pecado. Exatamente. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Como muitas pessoas hoje têm uma vida muito depravada e acham que é normal, que não, que isso é um direito, que elas têm que ser felizes, não é? Então, eu acredito um exemplo importante que a gente vê é sobre a mulher que foi pega em adultério. Sim. Né? Então, aquela comunidade taxou ela. Sim. E Jesus, com a resposta que ele dá, ele leva ao conhecimento de todos que todos ali eram pecadores. Eles não estavam com a convicção de que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher, entende? Eu acredito que, sem pensar nisso, né, do reconhecimento deles, mas que eles reconheceram quem era Jesus, né? O poder que tinha né? Eles devem ter conhecido a Jesus, por isso que eles ficaram com Jesus. Sim. Eu lembro do ladrão da cruz também, né? Que reconheceu na hora que era pecador, reconheceu Jesus como o que podia salvá-lo do pecado. Pastor, mas naquela época, algumas pessoas que tinham algum tipo de doença eram consideradas pecadores também. Também. As pessoas eram interpretadas como pecadores. Que a doença era por causa do pecado. Do pecado de pai ou de mãe ou da própria pessoa, né? Que nasceu cego, igual o cego que Jesus curou. Ele nasceu cego e perguntou por que ele nasceu cego. Que era para se cumprir a palavra de Deus, que era justamente o milagre que Deus fez na vida dele, mas não era pecado do pai nem da mãe. Sim. Tanto no caso desse homem cego, que está lá em João capítulo 9, quanto no caso de Lázaro, que está em João capítulo 11, Jesus disse, no caso do cego, ele nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. No caso de Lázaro, diz, essa doença não é para a morte, mas para que, através dela, seja manifesta a glória de Deus. No caso do cego, eram as obras de Deus, que Deus faz. No caso de Lázaro, era a glória de Deus. Então, os acontecimentos na vida da gente não são sem propósito, e a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Jesus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quer dizer, a pessoa não vai continuar do mesmo modo como estava. Então, a sublime lição é a da misericórdia. A misericórdia é tão importante que Deus a renova a cada manhã, para todos nós. Você sabe que se Deus não renovasse a misericórdia, nenhum de nós estaria vivo, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Sim, Bia. Analisando essa frase, né, que falou sobre se eles achavam que eles eram pecadores ou não, tirando aqui do texto, assim, vendo os fariseus, o que Cristo falou, perguntou aos discípulos, ou seja, ele já fez uma fofoca ali. Cristo nem se dirigiu a eles, mas falou que eles fossem aprender sobre aquele significado. Então, nesse contexto aí, eu acho que eles se achavam os bambambãs. Os santos, os bons, né? Os outros todos eram combustível do inferno. O que eu gostei é que Cristo nem se deu trabalho, mandou que eles fossem estudar sobre isso. Legal. Então, vamos aprender essa lição a partir de hoje. Quando a gente desejar condenar alguém, a gente deve olhar essa pessoa com misericórdia. E você amará profundamente aquela pessoa. É assim que Deus faz para conosco. Bem, gente, o nosso tempo acabou. Pastor, só uma conotação, né, que achei muito interessante desse estudo, é o olhar maravilhoso de Jesus, né, que quando ele viu Mateus e já atraiu para ele, para seguir a Jesus, né, e isso foi muito interessante, porque Jesus está sempre olhando para nós, né? Isso. O nosso próximo estudo vai ser sobre o maravilhoso convite de Jesus. Glória. É por isso que eu falei naquela hora com o senhor
Por isso que eu falei naquela hora com o senhor que aquela gente foi lá para fustigar Jesus, porque eles estavam diante de duplo banquete e não aproveitaram, porque eles se achavam o último biscoito do saco. Então, as pessoas não se analisavam, não, entendeu? O banquete estava ali diante deles, falando para eles, explicando a situação, e eles não se tocavam. Achavam mesmo que estava... Seu mestre, como é que pode, julgando Jesus, estar comendo com os pecadores? Eles não aproveitaram o momento para se banquetear da palavra de Jesus. Ô, gente ruim. Exato. Né? Aí, pastor, a inveja ali eu também, enxergo... né? Ali eu enxergo um duplo ensinamento, pastor, que Jesus estava tentando realizar, que os publicanos eles eram tidos como traidores e eles eram marginalizados. Sim. Eles encontraram em Jesus um refúgio de alguém que lhes desse atenção. Mesmo como pecadores, assim como eles talvez possam ter enxergado também nos outros, um mestre os recebeu, né? E quando os fariseus foram perguntar para os discípulos acerca do que Jesus estava fazendo, eu entendo assim, né? Instigaram também nos discípulos de Jesus essa dúvida, por qual motivo que Jesus se sentaria ali. Então, quando Jesus responde aos fariseus, eu creio que ele não queria ensinar aos fariseus, mas sim ensinar aos discípulos, aos apóstolos, de como eles deveriam uma proteção aos apóstolos, exatamente. É um ensinamento de como eles deveriam agir posteriormente, né? No ato depois, em Atos, a gente vê muitos discípulos buscando aqueles que precisavam mesmo, né? Os humildes e recebendo a todos que estavam precisando. Mesmo porque os fariseus nem estavam interessados, né? Aprender nada de Jesus. Não estavam. Mas isso me reporta a repetição do Éden. No Éden, Satanás quis dizer para Eva: Deus não é bom. Entendeu? Ali, Satanás está querendo colocar dúvida na mente dos discípulos. Esse mestre de vocês não é bom, ele está recebendo pecadores. Então, a gente, como discípulo de Cristo, tem que ter cuidado com aqueles que tentam colocar dúvida na nossa vida, na nossa fé, e a gente tem que ter cuidado com a nossa mente também. Tá? Ontem, na mensagem de ontem à noite, no final, eu falei o seguinte, que existe um pensamento que é até muito conhecido, que diz, quando Satanás quiser te mostrar o teu futuro, mostra para ele o destino dele, o futuro dele. E Satanás tenta fazer isso muitas vezes com a gente. Destruir a nossa fé, às vezes mostrando o nosso passado. Mas mostre para ele o futuro dele. E aí eu parafraseei, né, dizendo também, e mostre para Satanás o seu futuro. O seu futuro, meu irmão, você como crente. Qual é o seu futuro? Né? O céu com Jesus, ruas de ouro, que ontem eu frisei bastante isso aí, sabe? Inclusive o solo que a irmã fez no final sobre... Tenho lido da Bela Cidade, ficou muito legal também.